O ex-presidente, inelegível e réu em alguns processos, Jair Messias Bolsonaro, disse que está com intensas crises de soluços e vômitos que comprometeram sua fala e alimentação e decidiu suspender as agendas de julho. Ele diz que é por orientação médica. Ou será que seria o medo da papuda batendo na porta, hein? E tem mais, Carlos Bolsonaro demonstrou seu medo nas redes sociais. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Com tanta ânsia de entrar que eu até me cortei, soltei a vinheta em cima do que eu tava falando. Mas é isso, dizem que o medo de ir pra papuda, ele dá assim uma gastrite que vai subindo e dá exatamente esses sintomas, né? Ana, só que está observando uma coisa no Brasil, quando uma pessoa pode ser condenada, ela começa a passar mal e ter questões aí de saúde. A Zambelli também, né? A Zambelli disse que não poderia ficar presa por questões aí de saúde. A gente teve o Collor também, né? Porque tem umas questões aí de saúde. Todo mundo vem aparecendo questões de saúde para não ser preso. Interessante que para fazer festinha, para viajar, para beber uísque caro, né? Para jantares, né? Com muitos políticos, ninguém tem nada, né? Bolsonaro, para subir e descer, não tem nada. Para subir no trio, para chamar aqueles apoiadores que foi uma furada, né? Super flopada, ele não tem nada. Agora, quando ele teria que responder por questões sérias, aí ele tem, né? Dito isso, Ana, vamos assistir a matéria que traz a justificativa do Bolsonaro para cancelar toda a agenda do mês de julho. Porque não foi só um evento, porque não são 2 eventos, é todo o mês de julho. Então, uma coisa, tá, Ana? Ele resolveu escolher um mês até que é frio, um mês de férias escolares para vários estados, né, sobretudo aí Sul e Sudeste, para fazer esse processo aí de uma meditação para ficar mais em casa, enclausurado, bem no período de férias, né? Bem interessante o Bolsonaro, ele escolheu um mês interessante. Vamos lá, Ana. Tá certo ele, com esse frio todo aí, se eu pudesse meter um atestado, eu mexia também. E principalmente se eu estivesse correndo o risco de ir pra papuda. Vamos lá. Vamos botar aqui o vídeo, bora. Quem postou nas redes sociais falando que cancelou todos os compromissos de julho foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro cancelou todos os compromissos dele que estavam marcados em julho por uma questão de saúde. E a informação foi divulgada pelo próprio na rede social dele. A gente está vendo aí a rede social do Bolsonaro, que ele coloca aí, após consulta médica de urgência, foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia, crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar. Obrigado, Jair Bolsonaro. Tá aí o post do Bolsonaro cancelando toda a atividade dele de julho e, pelo que a gente tem de notícia, vai ficar em casa durante todo o mês. A nota é assinada, também divulgaram a nota dos médicos, assinada pelos médicos que cuidam do ex-presidente. E agora, então, ele vai repousar. Essa questão do presidente, da saúde do presidente, vai e volta a todo momento. E esse cancelamento no mês de julho, então, tá marcado. Esse é o comunicado oficial. Pois é, Ana. Olha, eu vou ler a nota, tá? Porque a nota é bem interessante, viu, Ana? Essa nota que foi divulgada pela equipe médica hoje diz o seguinte, que na manhã de hoje, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a uma endoscopia digestiva alta no Hospital DF Star. O exame revelou a presença intensa de esofagite com processo inflamatório, erosão da mucosa esofágica e gastrite moderada. Camarão realmente é perigoso, esse camarão que o Bolsonaro come, né? E aí a nota diz que será intensificado o tratamento medicamentoso que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para moderação de fala, dieta regrada e repouso domiciliar.
Só uma coisa, tá, Ana? Eu já tive esofagite, inclusive. Nunca recebi um atestado para esofagite, gente. Sabe? Nunca recebi um atestado para esofagite. Você toma ali uns remédios para proteção do estômago, de fato, mas você não recebe um atestado. E, sobretudo, um atestado que, se fosse aí Bolsonaro fosse um CLT, ele seria enviado para o INSS, porque exatamente. Perícia, isso não? Entendeu? Passou de 15 dias, no 16º dia já é perícia, porque precisa se ausentar, gente. A INSS tem que encostar o Bolsonaro. O PL, vocês que estão pagando o salário do Bolsonaro, né? Encosta esse homem, né? Alguém está pagando esse salário. Infelizmente, ele foi político durante muitos anos, eu vou até ficar quieta, tá, Ana? Mas daí é uma questão, tá? Essa galera, de fato, nunca passou por um CLT, essa galera, de fato, não gosta de concursos públicos, e existe um motivo, porque o motivo é justamente esse, o motivo é usar a desculpa que quiser para sumir do mapa, e eu tenho um receio, e aí é uma opinião totalmente impopular, que é o seguinte, né? Talvez o Bolsonaro esteja querendo sair do cenário, sumir do mapa. Primeiro, que a sua imagem está desgastada, vamos lembrar que ele fez um evento domingo com 12 mil pessoas, e eles imaginavam ali que seria centenas de milhares de pessoas, eles queriam mais de 300 mil pessoas na Paulista, e 12 mil pessoas. Sem cartão corporativo, o pessoal não sai de casa, gente. Tem esse. O pessoal que eu falo, os bolsonaristas. Existe um modelo do bolsonarismo. E dito isso, o pessoal falando de Pablo Marçal, eu lembrei de Pablo Marçal. O Bolsonaro, ele tem outras questões, ele tem uma imagem que, de fato, já está desgastada, ele está pedindo anistia e ele vira piada em um cenário que todo mundo já desenhou 2026 e ele ainda queria se manter ativo. Mas ativo de quê, se ele está inelegível até 2030? No máximo que ele poderia lançar um nome, então, e esse nome já se desenha sendo o Tarcísio, e ele não gosta muito dessa ideia, queria alguém, aí uma outra pessoa, tensionar outras questões, sendo impopular. Então, assim, e também existe a possibilidade do Bolsonaro fugir. Por quê? Porque muita gente está fugindo. O Cid tentou fugir, a Zambelli fugiu, a gente já viu o Índio, né, o sobrinho do Bolsonaro, fugindo, o filho do Bolsonaro fugiu, o pessoal está fugindo. Estão tentando, de fato, sair do Brasil. Seria, no mínimo, necessário uma tornozeleira para o Bolsonaro, mas ainda não se desenha esse cenário dentro do judiciário, que é uma pena. Então, ele também tenta sair de cena, manter a sua imagem longe dos holofotes, pode ser interessante para por muitas questões. Dito isso, o filho do Bolsonaro é desesperado, Ana. Vamos ver o que o Carluxo falou, porque ele foi para as redes sociais, claro que ele foi para o Twitter, né, gente, Twitter, e ele disse o seguinte: meu pai está literalmente se matando depois de terem tentado matá-lo. Não está não, gente, mas tudo bem. Se matando seria se Bolsonaro trabalhasse 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, ou se ele trabalhasse como o pessoal de call center trabalha, sabe, Ana? 6 horas com 20 minutos para almoçar. O pessoal do telemarketing trabalha 6 horas com 20 minutos para almoçar, com pausa de 10 minutos para ir no banheiro. Isso aí seria se matar, sabe? Ser um trabalhador brasileiro que acorda 3 horas da manhã, exatamente, que acorda 4 horas da manhã para chegar no trabalho 8 e trabalha até 8 da noite, isso mataria um Bolsonaro, mas o que ele faz não, enfim, eu fico super revoltada com isso, mas tudo bem. E aí ele fala: a quantidade de gente que se diz de direita vindo em seu perfil há um bom tempo, torcendo pelo pior, é realmente muita maldade. E a inércia de outros é reveladora. Isso sempre foi assim, mas ultimamente está me fazendo ainda mais mal, porque se vê um movimento orquestrado frente a uma cirurgia de mais de 10 horas e menos de cerca de 2 meses. A escrita do Carluxo é muito desconexa, a gente já sabe disso. E aí ele fala, né? E pensar que querem a morte de quem os possibilitou ter o mínimo de voz. Tenho medo de perguntar quem é essa pessoa, porque o Bolsonaro é super censurador. E aí ele fala: força, pai, tenha piedade, Senhor. Gente, isso é uma carta desesperada. Isso é socorro, estamos aqui com medo de ser presos, estamos com medo do toque, 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 como a Joyce Hasselman, né, antecipou, porque não faz sentido nenhum. Nada do que o Carluxo fala faz sentido.
porque largaram a mão do Bolsonaro, a direita largou a mão do Bolsonaro, a reclamação é essa, fizesse alianças melhores, mas eles são isso, todo mundo sabia que eles são isso, eles são na base da chantagem. E quem não tem poder político, de fato, é colocado em escanteio, é assim a vida política. E eles estão nessa vida há tempo demais para saber disso, então não adianta reclamar agora, né? Ele está mostrando só o medo, que é o medo do Bolsonaro ser preso e não ter apoio de ninguém. É só isso, Ana, eu não estou com pena deles não, você está com pena por alguma causa do Bolsonaro? E daí, né, a gente não somos gastroenterologistas, não somos coveiros, não somos peritas do INSS, né? Então, deixa o Bolsonaro, né? Eu não tenho pena, não sou galinha, daí. Não tenho dó, também não sou piano. Vamos lá. Não, falando sério, vamos começar pela piedade, Carluxo? Não se trata aqui de ser maldoso, não, viu? Ter piedade deveria ter tido você, seu pai, sua família toda, seus amigos, seus comparsas, quando as pessoas estavam morrendo na pandemia e seu pai imitou pessoas sem ar. Então, assim, pedir piedade... Eu tô me segurando para não soltar os palavrões, tá muito cedo ainda na live para isso. Mas, assim, vá pedir piedade lá na casa do seu pai, tá? Porque não tem, chega a ser assim, é um escracho, é ofensivo Carlos Bolsonaro falar de piedade diante de um suposto problema de saúde de seu pai, depois de tudo, né? Sinceramente, podia pedir qualquer coisa menos piedade. A outra é coincidência, né? Ele não estava até esses dias aí, não estava em manifestação, não sei o que, agora de repente já tá virando assim, não tá virando uma piada, já virou uma piada há muito tempo, né? O camarão que o diga. Bolsonaro vê assim alguma consequência dos atos dele vindo, desculpa, tô com vontade de espirrar, vê a consequência dos atos dele vindo, já ai, tô tendo um treco aqui, comi um camarão, me entupi, preciso me internar, assim, isso já é padrão. Então, assim, a única coisa que essa notícia me faz me perguntar do que é que ele tá fugindo dessa vez. Tem alguma audiência que tá para ser marcada? Tem alguma... Vai sair, ele tá sabendo que vai sair algum tipo de decisão em algum lugar? Vai ter algum tipo de indiciamento? O que é, né, do que é que ele tá fugindo? Porque de graça não é. Então, para mim, é a única coisa que eu quero saber com relação a essa notícia de que ele está impedido, curiosamente, convenientemente, impedido de falar por um mês inteiro, né? Porque está com soluços. Desculpa, gente. Não dá para levar a sério. Não dá. Assim, a coincidência desses problemas de saúde do Bolsonaro, assim, e com todo o histórico de atleta dele, é muito... E o histórico, né, de negacionismo aí na área da saúde, não dá pra gente levar a sério. Só uma última coisa, que não dá pra deixar passar isso, assim. Carluxo, ele não está literalmente se matando, tá? Infelizmente, mas... Enfim, de resto, só me resta desejar, e eu sei, vai ser muito doloroso o que eu vou dizer agora, gente. Eu desejo vida longa ao Bolsonaro, desejo plena recuperação e saúde para que ele possa viver plenamente os seus últimos anos na cadeia. Só isso. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Vida longa Bolsonaro para pagar na papuda. Isso, vida longa na cadeia, tá? Beijo, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. E se tiver aí com probleminha no estômago, tá dando nervoso, fez merda? Fez merda? Vai se dar mal porque fez alguma coisa errada? A dica diz que tá com problema no estômago, tá? Esofagite terrível, tem que tomar pantoprazol, né? E fica um mês de atestado, tá?
Eu duvido que esse homem consiga ficar um mês sem abrir a boca e falar merda. Eu duvido. Eu aposto um comprimido de omeprazol que esse homem não consegue. Vamos lá. Chat, agora sim, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.